Corinthians! Salve, salve, torcedor corintiano, torcedora corintiana, amigo, torcedor de outros clubes, sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo de 2025, né? O primeiro vídeo desse novo ano. Então, quero desejar um feliz ano novo, tá? Atrasado, né? Mas como é o primeiro vídeo, eu quero desejar para vocês um feliz ano novo. Que Deus abençoe a todos, que esse ano seja próspero para você, amigo e amiga corintiana, você amigo de todos os clubes, seja um ano próspero, né? E claro, para o nosso Coringão, que seja um ano de glórias, de títulos, que precisamos, né? Precisamos. Esse elenco merece, a gente merece, né? A torcida merece, por tudo que vem fazendo esses últimos anos, levando pancada atrás de pancada e mesmo assim apoiando e não deixando de apoiar em nenhum minuto. E esse elenco merece pela essa harmonia que ele com a torcida, né? Esse elo criado com a torcida depois de muito tempo sem ter um elenco tão ligado, tão conectado com a torcida, com a fiel torcida. Então esse elenco também merece, por conta desse esforço, né? Que eu sei que muitos ali não queriam, né? Porque tem jogador que gosta de ficar mais recluso, né? Mas esse elenco que quis criar essa conexão com a torcida do Corinthians, que a torcida do Corinthians sempre quis, mas muitos jogadores ficavam reclusos, isolados, elenco afastado, não tinha essa conexão, e isso afeta também no campo, porque se você não tem uma conexão com a torcida, você não vai sentir a chama, o poder que a torcida do Corinthians tem em todos os jogos, seja em casa, seja fora de casa, tá bom? Vamos lá, o assunto principal de hoje, né? É Fagner fora do Corinthians. E antes de me chamarem de ingrato, antes de vir aos comentários falar, não, você é um ingrato, você não é corintiano de verdade, você tem uma ingratidão pelo Fagner, cadê o seu respeito por quem sempre honrou o manto, e isso e aquilo, cadê o seu respeito pelo nosso maior lateral direito da história, que o Fagner sempre honrou o manto, não abandonou a gente. Antes de vocês comentarem isso, que eu sei que vocês vão comentar no final do vídeo, isso, ou até no meio do vídeo, ou até no começo do vídeo, não sei. Não todos, eu sei que a maioria me respeita, mas sei que sempre vai ter alguns que vai comentar isso, né? Caso esse vídeo viralize, né? Eu quero colocar aqui o lado do obrigado, da gratidão, e o lado realista, o lado atual, e o lado do que o Fagner representa para o Corinthians hoje. Tá? Ele foi anunciado hoje pelo Cruzeiro por empréstimo, tá? De uma temporada, o Corinthians vai arcar com o salário dele, né? Não gostei dos moldes que foram feitos na negociação, então deixando claro aqui, tá? O erro do Fabinho Soldado, o principal erro nesse ano foi ter renovado com o Fagner 2 anos e depois ter que emprestar ele, ter que arcar com o salário, né? Ou parte do salário. Então não era para ter renovado, no final do ano ia de graça, né? Provavelmente para o Cruzeiro mesmo, mas ia sem custo, sem ter que precisar pagar salário. Não é só pagar as dívidas que com certeza deve ter da gestão passada com um atleta. O Wagner tem 5 títulos pelo Corinthians, tá? Títulos importantes, onde ele foi protagonista. E desde 2014, quando o Wagner retorna de empréstimo, lembrando que o Wagner é da base do Corinthians, fez o seu primeiro jogo em 2006, no jogo contra o Fortaleza, né? O Corinthians venceu de 4-0 lá no Castelão, foi a estreia do Wagner como profissional, tá? O Wagner volta em 2014, e num recorde de 4 anos, você pode até colocar 5 se você quiser, sendo o melhor lateral do Brasil, disparado, né? Disparado, em alto nível, de maneira isolada dos demais atletas da posição, tá? Se você esticar um pouco a corda, você pode colocar 20, 21 ali, sendo melhor, porque não tinha concorrente, porque o Fagner mesmo já não demonstrava mais o seu alto nível, não demonstrava mais a sua capacidade de jogar futebol a partir de 20, né? E hoje era reserva do Mateuzinho, né? Acima do peso, não conseguia entrar em forma em um ano inteiro. Então esse é o Fagner hoje, tá? Então o Fagner ficou aí sendo o melhor lateral por sobra do Brasil num recorte de 4 a 5 anos, depois ele continuou sendo melhor, mas não rendendo alto nível, e sim porque não tinha concorrentes com ele, né, para passar ele dessa posição, né, tirar ele desse cargo de melhor lateral, e ele ficou sendo o melhor lateral direito do Brasil por muito tempo, mesmo não estando no alto nível por conta da falta de concorrência no Brasil. Aí começou a chegar outros jogadores, colocando o Fagner abaixo, né?
E aí, ano passado, também reserva de um zagueiro, do Bruno Mendes. Esse ano, reserva do Mateuzinho, né? Chegou até a ser reserva em alguns momentos do Léo Maná, né? Em alguns determinados jogos, claro, né? E nunca conseguiu entrar em forma, embora quando o Ramon Dias chegou, principalmente, falava que o capitão, né, ele chamava o Fagner de capitão, que era muito importante para o elenco e contava com o Fagner, mas claramente o Fagner não correspondia a essa confiança dada pelo treinador e não conseguia entrar em forma, não conseguia diminuir a barriga, não conseguia jogar em alto nível, tá bom? Então esse é o recorte. O Fagner é muito importante para o Corinthians, foi muito importante, tá? Títulos importantes, Brasileiro 2015, Brasileiro 2017, Paulista, a Trinca Paulista que a gente conseguiu em 2017, 2018 e 2019. O Fagner, tecnicamente falando, eu acho que podemos colocar aqui como o melhor lateral direito da história do Corinthians, na parte de qualidade técnica, tá, de refino com a bola, né? E a gente pode colocar maiores que ele, o próprio Alessandro, aí você pode ir lá mais para trás e lembrar de ídolos do Corinthians também da posição, né? Mas tecnicamente, talvez seja o melhor lateral da história do Corinthians, tá? Lateral direito, tecnicamente falando, tá? Tecnicamente falando, porque o Alessandro era mais na força, não tinha tanta qualidade técnica, era mais bruto assim, né? Mais burucutu, mas foi muito grande no Corinthians como jogador, como dirigente, a gente já sabe que é uma piada, né? Então o Fagner é o nosso melhor lateral direito da história do Corinthians, pelo menos na minha opinião, tecnicamente falando, apoiando e marcando, muito importante, tá? Porém, uma coisa que eu sempre falo aqui, vocês lembram que eu falei agora há pouco? De esticar um pouco a corda para ser o melhor do Brasil em alto nível em 2019. Eu estiquei um pouco a corda, porque para mim foi até 2018. O Fagner vai para a Copa 2018 na Rússia e não volta. Essa é a minha opinião. Desde lá o Fagner não consegue mais render em alto nível como ele vinha rendendo nos anos anteriores da Copa do Mundo e no ano da Copa do Mundo. Tá? O Fagner, para mim, parou de jogar futebol ali. Não voltou da Rússia até hoje. Então, essa é a minha opinião sobre o Fagner. O Fagner, eu criei um bode dele, não vou negar. Eu criei um ranço pelo Fagner, mas aqui eu estou fazendo uma análise coerente, de acordo com a minha opinião, e o respeito que eu tenho pelo atleta, pelo que ele já foi, não porque ele é. Tá? O Fagner, alguns anos para trás, claro, fez parte daquela panela que perpetuou pelo Corinthians, que muita gente acha que é um mito, que é uma heresia, que não existe isso, que é isso, aquilo, que é invenção, que é um folclore, tá? O Fagner tá nessa panela desde quando ele chegou, né? Panela que vem com Cássio, Gil, Fábio Santos quando volta, você vê a volta do Renato Augusto, você vê Juliano, você vê o William, aí tinha essa panela, né? Paulinho, tinha essa panela de jogadores do Corinthians que perpetuaram por muito tempo, e o Fagner foi o remanescente, né? E ele sendo um remanescente, ele teve que se adequar ao que ele estava vivenciando ali, que era um time completamente novo, sem os seus principais amigos, Cássio e etc. E o Fagner esse ano foi uma coisa patética, tá? Eu vou começar por esse ano e vou voltando um pouquinho de maneira retroativa aqui para vocês entenderem. Então, o Fagner esse ano jogou pouquíssimos jogos inteiros, tá? E o motivo é óbvio, né? Fora de forma, não conseguia correr, não conseguia manter a forma física, né? Toda vez que o Fagner, a câmera ia no Fagner, você parecia que o Fagner era uma tampa de chaleira, gordo, a bochecha dele enorme, caída, né? A cara meio assim de morto, porque estava cansado, a pança maior do que a minha, né? E o Fagner virou esse ano todo sem conseguir entrar em forma, né? Ficar definido, ficar apto para praticar o esporte chamado futebol. Ele não conseguiu entrar em forma nesse ano, né? E diversos jogos o Fagner foi patético, né? Eu vou citar um esse ano, que eu já citei nos stories do Instagram. Para quem não segue a gente no Instagram Traz Orgulho, sigam nós lá. Já estamos chegando a 1.000 seguidores no Instagram. O Fagner, no jogo contra o São Paulo, aquele jogo que perdemos por 3-1, tem um pênalti, tem um 0-0, né? O jogo está controlado. O Fagner, ao último minuto de primeiro tempo, de acréscimo, ele comete um pênalti e é expulso. Né? Ele é expulso de uma maneira juvenil. Ele toma o amarelo de maneira juvenil e depois ele é expulso e faz um pênalti de maneira juvenil, acarretando no gol do São Paulo. Né? Então a gente vai para o intervalo com um a menos e aí desanda tudo. Né? Não foi só ele que foi expulso,
Foi o André Ramalho também no segundo tempo, mas o elo principal da culpa ali foi o Fagner, todo mundo sabe disso. Tá? E sem contar pênaltis perdidos, derrubada de treinador, derrubou muitos treinadores no Corinthians, a gente sabe disso. Botou a mão na bola dentro da área, para mandar embora o treinador, que poderia ser ou não insuportável, poderia ser mal de grupo, poderia ser mal educado, poderia ser, sei lá, o que for, mas você mantém a mão na bola para prejudicar o seu clube, você é expulso, tem um pênalti pro seu rival e pro seu treinador ser expulso, para mim, não é coisa de boa índole. Vou falar assim, boa índole. Eu não sei se o Fagner tem o boa não índole, mas a atitude não foi de alguém que tenha boa índole, tá? Vocês podem achar que não, ele fez ali porque foi no raio de ação dele. Cara, eu acho difícil o cara meter a mão na bola dentro da área, num derby, Corinthians e Palmeiras, Neoquímica Arena, tá? Jogo 0-0, ele mete a mão na bola e é expulso. E na mesma semana que estão cogitando da queda do Thiago Nunes, tá ligado? Falando coisas de Thiago Nunes internamente. Não acho isso muita coincidência, eu acho que realmente aconteceu. E não só ele, tá? A panela do Corinthians 2020 ali com o Thiago Nunes foi muito grande. Embora sim o Thiago Nunes não seja um cara que é bom de grupo, tá? E a gente pode colocar em 2022 pênalti perdido contra o Flamengo de maneira bizonha, né? Pênalti perdido contra o Palmeiras no Paulista, final do Paulista que a gente vence o Palmeiras nos pênaltis. O Fagner isola a bola fora do Allianz Parque, pênalti contra o Ituano, né? Tem pênaltis contra o Internacional, né? Tem muitos pênaltis aí que o Fagner já perdeu, prejudicando o clube, né? Várias expulsões do Fagner prejudicando o clube. Contra o Atlético Goianiense, jogo 1-0, ele dá uma entrada no Zé Alberto e é expulso no meio de campo. No meio de campo. Ele quase arranca a perna do cara do Atlético Goianiense, o jogo 1-0, a gente toma o segundo gol do Zé Atlético Goianiense, né? Então, esse é o Fagner, tá? Dos últimos anos. E as Fagnetes estão ficando malucas, né? As Fagnetes ficam malucas aí na rede social, né? Que o Fagner é ídolo, que o Fagner não pode ser tratado assim porque ele sempre honrou o manto. Beleza, ele honrou o manto, ele pode ter um amor pelo Corinthians, ele pode ter sido um dos poucos que não abandonaram o Corinthians quando todo mundo saiu, mas o Fagner não entregava mais. E quando ele entrava, ele só fazia besteira. Essa é a minha opinião sobre o Fagner, tá? E não é porque eu peguei bode, peguei ranço do Fagner não, cara. É um fato. Se você abrir o seu olhinho, Fagner, você vai saber que o Fagner não tá entregando mais nada. Que o Fagner deixou de entregar desde 2018. Tá? Desde 2018 que o Fagner não consegue entregar nada. Desde 2018 que o Fagner não consegue entrar em forma. Que o Fagner não consegue ficar fininho. Que o Fagner não consegue jogar jogos inteiros sem ficar parecendo uma tampa de chaleira. Fica parecendo um presunto. Depois que você tira da sanduicheira. Derretendo. Esse é o Fagner. Ele não consegue jogar um jogo inteiro mais porque ele derrete. Volta a repetir. Tô feliz que ele saiu? Sim. Sim. Acabou a corja que já tinha que ter saído. O Fagner já tinha que ter saído. E renovaram por mais 2 anos e agora vão ter que arcar com o salário dele jogando em outro clube. Mas sim, eu estou feliz com a saída do Fagner. Estou muito feliz. Assim como eu fiquei feliz com a saída do Renato, que eu fiquei feliz com a saída do Juliano, que eu fiquei com a saída do Gil. Talvez eu não tenha ficado muito feliz com a saída do Cássio pelo apego que eu tenho pelo Cássio por ser o meu maior ídolo no Corinthians. Mas, quis sair, saiu. Fiquei puto pra caramba. No primeiro momento eu xinguei muita gente. E eu me retifico assim pedindo perdão por aqueles xingamentos que eu fiz quando o Cássio saiu. Porque eu tinha uma visão que o Cássio foi expulso do Corinthians. Mas não, depois eu pensei, coloquei a mão na cabeça, coloquei a mão na consciência e falei, não, o Cássio saiu porque ele quis. O Cássio saiu porque ele quis. Aguentou muita bucha calada? Aguentou. Mas ele saiu porque ele quis. Eu coloquei a mão na consciência. Eu coloquei a mão na minha mente e falei assim, pô, eu abri a minha mente, tirei o cadeado que tava. E consegui entender. O Cássio saiu porque ele quis. Simples, pronto. O Cássio saiu porque ele quis. E tava na hora. Tava na hora. Então o Fagner ter saído me agradou sim. Não pelos moldes do que aconteceu. Não pelo que como foi feita a negociação. Pelo erro de renovação por 2 anos. Pelo erro de ter que arcar com salários agora por causa de um erro que aconteceu no meio do ano, que foi a renovação. Os moldes da negociação não me agradaram. Mas se eu estou feliz que o Fagner saiu, sim. Sim. E podem as Fagnetes me xingarem. Os caras que falam que sou mais corintianos que os outros, podem também vir aqui e apontar o dedo na minha cara e falar que eu não respeito o Fagner. Mas
antes de vocês me comentarem, reassistem o vídeo, assistem novamente. Vejam o momento que eu falto com respeito com o Fagner como atleta. Eu coloquei todos os recortes aqui. O recorte do Fagner vitorioso, o recorte do Fagner em alto nível, o recorte do Fagner sendo o melhor lateral direito do Brasil disparado e o recorte dele atual. Eu falei alguma mentira? Eu faltei com respeito com o atleta? Ou é uma mentira que o Fagner tá gordo? É uma mentira? Que o Fagner tá roliço? Que o Fagner tá que nem um presunto? Parecendo um risole? Que viralizou um corte meu falando que o Fagner parece um risole? Eu tô mentindo nisso? Não é um fato? Eu tô faltando com respeito falando a verdade? Tá? Então, pra mim, graças a Deus, tava na hora de sair. Eu queria me livrar do Fagner já. Tá? O Corinthians conseguiu se livrar de mais uma íngua. Mas, repito, não gostei dos moldes que foram feitos na negociação por conta de um erro da renovação. Por 2 anos no meio do ano, sem o Fagner não tá jogando absolutamente nada. E renovaram o Corinthians por 2 anos e agora tem que arcar com o salário dele. Pagar pra ele jogar em outro clube. Se o Cruzeiro, no final do empréstimo, não querer comprar o Fagner, eu acho difícil querer comprar o Fagner. Porque se o Fagner manter o que ele tá jogando no Corinthians, lá no Cruzeiro ele não vai nem ser titular e vai ser reserva do Gasolina. Tá? Então essa é a minha opinião. Tô feliz que o Fagner saiu? Sim. Estou muito feliz. Gostei dos moldes da fita da negociação? Não, não gostei. Tá? Então esse aqui é o assunto carro-chefe do canal. Esse foi o carro-chefe do vídeo hoje. Esse assunto, tá? Antes de encerrar, hoje ou amanhã deve sair um vídeo sobre a Copinha, tá? Não é um pré-jogo exatamente, mas é um pouco da história do Corinthians e depois do jogo sim vai ter os pós-jogos também dos jogos da Copinha, tá? Com os novos apresentadores do canal. Tá bom? Esse ano vai ter muita coisa boa, mas vamos falar mais em live semana que vem dos projetos que temos aqui pelo canal. Mas antes de encerrar, quero falar sobre o reconhecimento facial, tá? Eu sei que muita gente é contra e muita gente é a favor. Eu sou a favor, tá? Por que eu sou a favor? Vamos ver se assim acaba com os cambistas, que prejudicam o torcedor e que cobram 300, 400 reais por um ingresso na boca do estádio e muitas vezes o ingresso não passa, né? Muitas vezes o ingresso não é verdadeiro, muitas vezes o ingresso está inválido, o ingresso já foi passado, né, pela catraca. Então, eu sou a favor. Se você não é a favor, você é a favor dos cambistas roubarem o torcedor do Corinthians. Porque isso é um roubo. O ingresso que na verdade é para ser 70 reais, é 200, é 300, né? Os ingressos que era apontar a venda no site acabam rapidamente, tanto pelos jogadores que compram sua família ou pelos cambistas que fazem um englomerado de ingresso e compram tudo. Tá? Então, pra mim, essa é a minha opinião. Você é contra? Você é a favor dos cambistas que roubam os torcedores do Corinthians. Pensem nisso. Um ingresso que é 70 reais, 90 reais, tá sendo vendido por 200, 300 reais e muitas vezes nem passa. O cara passa uma vergonha na catraca ou o cara é desrespeitado porque acham que ele roubou o ingresso. Né? Então, se você é contra o reconhecimento facial, desculpa. Respeito a sua opinião. Tenho que respeitar, não é? Eu tinha um pensamento de que opiniões que existem opiniões que precisam ser respeitadas e opiniões que você não pode respeitar porque elas são muito chulas. Mas nesse caso eu vou ter que respeitar a sua opinião. Porque às vezes pode prejudicar quem não consegue comprar ingresso, mas compra de alguém que comprou. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui no canal. O Patrick comprou 2 ingressos. E aí ele vai me passar um. Mas ele vai com outra pessoa, mas ele me passa um. Talvez com reconhecimento facial, se eu não tiver, eu não consiga ir. Então muita gente que faz isso, né? Que compra o ingresso de alguém da família, compra o ingresso de uma pessoa que comprou, mas não vai conseguir ir no jogo porque aconteceu imprevisto, aí a pessoa passa o ingresso e ela vai ter que... Talvez pode acontecer isso, tá? Mas se tem um jeito de eliminar os cambistas, é assim, tá? Então eu respeito a opinião de você que é contra, apesar de discordar, pra mim tem que ter, tá? Pra mim tem que ter. Tem um número levantado há pouco tempo na Casa do Atlético Paranaense, a Liga Arena tem um reconhecimento facial, foi o pioneiro, se não me engano, a terem um reconhecimento facial. Tem um número levantado que não tem mais cambista em volta da Liga Arena, ou se tem, é bem pouquinho, número baixo, número muito baixo. E aos poucos estão diminuindo mais esse número de cambistas. Então, pra mim, se essa for a solução, se essa é a solução, eu sou total acordo, tá? Mas é isso. Feliz ano novo novamente, Deus abençoe nosso ano, tá? Nosso ano aqui pro Coringão também, tá? E se inscreva no canal, tá? Vamos chegar aí a 1K no YouTube ainda esse ano aí, né? Tenta até em janeiro. Janeiro demora muito pra acabar, né? Janeiro demora muito pra passar. Quem sabe a gente chegar a 1K
até o final desse mês aqui. Fechou? Muito obrigado por todo o apoio, por toda a confiança de vocês. Vai Corinthians, valeu, falou, fui.